A crise pesa no bolso de todo cidadão brasileiro. O desemprego cresce a passos largos, o dólar dispara e temos o desgoverno petista a pleno vapor. Será que essa crise tem jeito de ser resolvida? Será que se houver um governo que governe, a crise será resolvida? Sobre esse e outros tantos assuntos envolvendo política e economia, eu converso com um especialista na área. Trata-se do Roberto Luiz Troster, ele que está aqui comigo, sócio da Troster e Associados, é doutor em economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, foi economista da Febraban, da Associação Brasileira de Bancos, é coordenador do curso de banking da FIP, quer dizer, o currículo é longo demais, sabe de economia e é argentino. É verdade. Tomador de chimarrão. Tomou um aqui comigo. Tomei chimarrão, né? Olha, lamentavelmente o assunto não é dos melhores. Vivemos uma crise danada. A gente viu aí na semana passada o burburinho envolvendo o dólar. Ai, meu Deus do céu, para onde a gente vai? O dólar passa aos R$4. Olha, nem os analistas mais pessimistas imaginavam há 2, 3 meses que a gente ultrapassaria a casa dos R$4. O que aconteceu? Que baderna é essa, doutor? Bom, primeiro, assim, voltando para trás, a crise é ruim, mas a crise tem um legado muito importante para o Brasil. Assim, você está combinando várias crises. A primeira, a crise da Lava Jato. Queiramos ou não, o Brasil tem instituições fortes e você tem, injusta ou injustamente, sem entrar nesse mérito, você tem um ex-ministro-chefe da Casa Civil na cadeia, um ex-tesoureiro do partido do governo na cadeia, o presidente da maior construtora do Brasil. Quer dizer, não vou entrar se tão certo ou errado, mas mostra que você tem instituições fortes. Mesmo que agora, quer dizer, você mostra que a impunidade na corrupção não é total no Brasil nunca mais. Quer dizer, isso é um legado positivo. O segundo legado positivo é o legado do pré-sal. Tem uma diferença muito grande entre ser rico e ser próspero. O Brasil era rico, descobriu o pré-sal, não sei quantas centenas de bilhões de reais para o Brasil gastar. Toda a discussão era sobre a partilha do pré-sal, quem que ia ficar com o quê. Pré-sal despencou o valor. O Brasil percebeu que o futuro está em ser próspero. Eu explico a diferença. Imagina você lá no teu sítio, que é a fazenda, né? Que você tem lá no Paraná, você encontra Aras, por favor. Aras. Vamos ampliar os negócios, né? Vamos dar o nome às coisas. Você acha um tesouro cheio de moedas de ouro. Aí você tem duas opções. Uma opção é você ir gastando as moedas, que era o que o Brasil queria fazer. Vai gastando, você vai ter uma vida bonita, vai importar alguns cavalos da Argentina e vai viver até que acabem as moedas. Aí você vai voltar a ser pobre. Caco Antibes vai te odiar, né? E outra coisa, você pega essas moedas, você melhora as raças dos cavalos, você faz uma pousada bonita e você vai conseguir uma renda permanente. Então, para o Brasil fazer dinheiro do dinheiro. Fazer dinheiro do dinheiro. Então, o Brasil tem que ser próspero. Até a bandeira diz ordem e progresso, quer dizer. E a chance de perceber que o futuro está nisso. A terceira crise que você está tendo é mostrar que você tem que ter solvência fiscal. Quer dizer, você não pode gastar mais do que você tem e você não pode gastar em besteira. E a quarta, que eu acho mais importante, politicamente, todo mundo começa a ver, que Brasil é esse? Brasil é muito importante para ser deixado na mão dos políticos. Então, esse interesse, essa frustração que todo mundo tem, eu vejo de maneira positiva. Eu acho que a gente vai ter esse ano e o próximo anos difíceis, mas assim, se a gente fizer a lição de casa, o legado pode ser muito positivo. Mas aí é que está o X da questão, né? A pulga do tamanho de um elefante atrás da nossa orelha. Se a gente fizer o dever de casa, se a gente não depende só da gente, né? Do Troster, da Joyce, de quem está nos acompanhando. Depende também de uma senhorinha chamada Dilma Rousseff, de uma equipe ministerial, de um Congresso Nacional. E lá está uma baderna generalizada. Para onde a gente vai, professor? Bom, essa é a grande pergunta. A gente estava falando enquanto você me deu o chimarrão, justamente isso. Quando você deu a nota de rebaixamento, eu por ofício ou por profissão ou por prazer também, eu leio todas as notas de rebaixamento, de investment grade, leio de ponta. Era uma nota quase sem números.
assim, normalmente falam sobre índice de liquidez, reservas acabando, dívidas vencendo. Isso é normalmente o que você vê numa nota de rebaixamento. Essa nota da Standard & Poor's não tinha nada. Faz uma menção ao ambiente externo mais difícil, mas fala assim, falta de coesão da equipe de governo, falta de problemas de governabilidade, falta de uma direção a ser seguida, falta da dimensão do ajuste. Quer dizer, é político o problema do Brasil, não é econômico. O Brasil tem potencial. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, Peru e Colômbia, que são 2 países continentais, não tão grandes como o Brasil, mas economias grandes, com problemas parecidos. Peru, inclusive, teve problemas políticos, policiais, econômicos, e estão crescendo num patamar de 5% ao ano, e a projeção é que continuem crescendo nesse patamar. Então, o potencial existe, só a gente... A agência deu um recado claro, né? O problema não é dinheiro, é governança. Exatamente, é isso. E aí, o nosso dólar, nessa perspectiva que não é das mais positivas, eu falei há pouco aqui do desemprego que cresceu, né? Na verdade até a expectativa do mercado era a sua expectativa era mais pessimista e mais correta, né? O senhor já ampliou até um pouquinho mais essa expectativa acima dos 7% aí de desemprego. E repito, o dólar que disparou, ultrapassou os R$4, a gente vai para onde com esse dólar? Então, aí você tem 2 problemas. Primeiro, eu posso voltar no tempo um pouquinho? Pode voltar no tempo. Em 580 a.C. Só um pouquinho. Tales de Mileto pegou, e ele era um filósofo, como todo filósofo, um pé rapado, né? E aí ele olhando, fazendo a previsão, ele viu que ia ter uma super safra de azeitonas, de olivas. Aí o que ele fez? Como não tinha dinheiro, ele alugou todas as prensas, achou que vai ter muita demanda para essas prensas, ele alugou todas. Aí veio a super safra, todo mundo queria as prensas, e ele ficou muito rico, porque ele antecipou o mercado. Quer dizer, então, qual que é o recado? Assim, que às vezes os mercados, os equilíbrios de mercado não respondem os fundamentos. Você tem muitos casos assim de equilíbrio de mercado. O que acontece no mercado cambial brasileiro? Você tem um mercado futuro que é de centenas, assim, de bilhões de reais. E você tem um mercado à vista que é de bilhões, eu falei o mercado futuro, e o mercado à vista é de milhões. Quer dizer, o mercado futuro é alguma coisa entre 500 e 1000 vezes maior o volume, o mercado futuro, que o mercado à vista. Então, o que acontece? O mercado à vista é muito volátil. Então, dá um estresse no mercado futuro, se reflete muito no mercado à vista. Então, você precisa pôr fontes maciças, né? O Brasil já gastou mais de 120 bilhões de reais, quer dizer, 2 Bolsas Família, só para dar um número esse ano, para segurar o câmbio usando o mercado futuro. Quando que, se você destravasse o mercado à vista, você ia conseguir o mesmo efeito. Então, o que acontece? Você tem um mercado volátil, e aí você tem uma coisa que é chamada efeito manada. Imagina que você comprou um ativo no Brasil, quando você tinha $10, você comprou um ativo no Brasil, né, com $10 de R$250. Aí quando o dólar, por exemplo, vai para 4, esses $10 viram 60, quer dizer, você perdeu em dólares a metade. À medida que o dólar vai subindo, as pessoas veem que a aplicação deles em dólar está caindo. Aí você cria um mecanismo que se autoalimenta. Então, e aí você tinha que o governo estava ganhando a batalha com a inflação, e aí com esse dólar subindo, você acaba impulsionando mais a inflação. Então, o que você tem que fazer agora? Entrar maciçamente no mercado à vista do dólar. Primeiro, esquece o mercado futuro, que é muito caro. Senão, nós temos que, sabe, por uma... Agora, dá para a gente fazer uma projeção ou seria só a especulação? Quer dizer, o dólar sobe mais, dispara mais? Eu brinco aqui que vai chegar a 5 primeiro. Se é o dólar ou a popularidade da Dilma, né? Porque a situação está... Ou a ação da Petrobras. Ou a ação da Petrobras. Ou o litro de gasolina. O senhor tem assistido os comentários. Bom menino. Bom menino. Quer dizer,
Porque a situação, é aquilo que eu disse há 2, 3 meses, ninguém imaginava que o dólar fosse ultrapassar essa barreira. Imaginava-se que ia crescer um pouquinho, aquela coisa toda, mas 4, acima de 4, quer dizer, a gente tem uma perspectiva negativa, podemos chegar a 5 ou seria muita especulação então, falar em valores? Você tem, o que determina o valor do dólar, né? Você tem os fundamentos, teoricamente, assim, no mundo perfeito, seria o valor que fizesse o fluxo de exportações e importações zerar ao longo do tempo. Esse seria o valor do dólar. Esse é um dólar na casa dos 3 e pouquinhos por cento. E aí você tem esse dólar financeiro. Quer dizer, então o que acontece? O que você fez, que é o mercado futuro, que tem uma função importante de estabilizar mercados, está prejudicando. A solução não é acabar com o mercado futuro, é consertar o mercado à vista, para que evite toda essa volatilidade. Agora, como é que conserta? Bom, a legislação no mercado à vista foi assinada por Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas, em 1932, quer dizer, tem 83 anos. Quer dizer, então você vai hoje, por exemplo, você vai operar no mercado futuro, bilhões de reais, se você tem cadastro, tudo, você já opera assim, pá, faz tal coisa. Você vai operar no mercado à vista, você tem que fazer cadastro, contrato, assinar contrato. Quer dizer, então você São as burocracias do Brasil. Né? Os atrasos, quer dizer, é o mercado burro, né? Quer dizer, você usou bem a palavra burro, é o rabo que abana o cachorro. Então nós temos que consertar isso. E mais, isso no mercado cambial. E outro, por uma política econômica assim, para valer. Quer dizer, essa é a linha, isso nós vamos seguir. É inconcebível no mesmo gabinete ter opiniões diversas, o que é justo e o que não é, quem manda, quem não manda, o que vamos cortar. É inconcebível isso, é como numa empresa, sabe? Uma empresa, um país mais importante, são milhões de pessoas, nós já temos milhões, literalmente, de desempregados por conta disso. Né? Agora, esse negócio do aumento do dólar é uma encrenca, né? Que é uma encrenca que se reflete em outros tantos locais, em estatais, na Petrobras, por exemplo, a dívida da Petrobras. A Petrobras vai lá e arrecada em real, ela paga a dívida em dólar. Né? 70% da dívida dela é em dólar. Então, pensa na situação. A dívida dela, que era uma do dia para a noite, bum, aumenta, fica gigantesca. É uma encrenca. Né? E aí faz o quê? Né? O mercado espera um aporte. Quem é que vai fazer o aporte? O Tesouro? Vende bem baratinho as ações. Quem é que vai comprar? O Tesouro. Quer dizer, é um bicho de 7 cabeças para resolver, né, professor? A gente já teve crises mais difíceis, já resolveu, mas a primeira coisa é querer resolver. Mas a presidente não era a Dilma, né? Aí, essa é a diferença, professor. Mas você sabe que eu acho que, no caso, a gente falou das instituições, eu acho que o Brasil é mais forte do que as pessoas, né? Tem então, que ser. Eu acho que o Brasil inteiro está comprometido com o futuro do país, ninguém é irresponsável, apesar que às vezes você assiste o noticiário... O senhor duvida dessa frase, né, de que ninguém é irresponsável. Tá um pouquinho, é verdade. Um pouquinho, né, o senhor fica, será que não tem alguém lá em Brasília? Mas eu acho que isso se ajeita, sabe, eu acho que o recado forte está sendo dado... Tem tudo para fazer. Cada vez que a gente vê uma propaganda política do PT, do governo, da época de campanha, ou mesmo agora, sempre fala-se muito na valorização do salário mínimo, né? Porque, olha, você ganhou poder de compra, porque o brasileiro, né, tá mais rico, e na verdade não é isso, né? Em relação ao dólar, o brasileiro está mais pobre. Tá, desde que a Dilma entrou, o salário mínimo está 37,8% mais barato em dólares, quer dizer... você ganha um terço, números redondos, um terço a menos do que você ganhava em dólares quando ela entrou no governo, apesar da política de valorização. Eu acho que assim, o Ministério, todo mundo fala tudo pelo social, acho que o Ministério Social mais importante é o do Levi, é a Fazenda, fazer o Brasil crescer. Se o Brasil cresce, tem dinheiro, dá para gastar, dá para fazer tudo. Sem dinheiro você não faz política social. Sem crescimento você não faz política social. Então é triste você ver isso, né? Quer dizer, e recessões de maneira geral fazem com que os pobres sofram mais. Os ricos têm maneiras melhores, primeiro porque tem maneiras melhores, mas quem está desempregado, por exemplo, não tem nada.
Quer dizer, que é uma massa cada vez maior, né? É uma massa 7,6% e esse número está crescendo e está crescendo rapidamente. Esse número pode bater 8% ainda esse ano. E é muito triste. Um desempregado é um pária social, sabe? Se sente parte da escória, né? É isso. No final das contas é isso. É duro dizer, mas é isso. A gente conversava aqui nos bastidores e o professor me dizia o seguinte, olha, aquele que não consegue o emprego, né, que bate numa porta, bate na outra, bate na outra, bate na outra, quando chega em casa ele pensa, bom, todos me rejeitam, né? E eu não tenho espaço no mundo que vivo. E para homem é pior ainda que para mulher. Quer dizer, mulher tem família, amigos, tem, sabe, nesse sentido é melhor. Mas o homem tem que se provar sendo provedor. O homem é um país machista, etc, etc, né? E é muito ruim. E eu vi algumas situações, eu gosto muito de conversar. Outro dia também no Farol, eu vi assim, alguém bem vestido, assim, sabe, quando está um pouquinho dissonante com o lugar. A mulher, né, devia ter uns 40 anos, distribuindo folheto, tinha diploma universitário, distribuindo folheto no Farol, porque não conseguia outra coisa. É duro, duro, duro. Um governo que faz isso é muito duro, é triste. E pior ainda, porque você vendeu um sonho. Sabe, uma coisa, se você nasceu pobre, cresce pobre, você sofre, obviamente. Mas se você foi rico e volta a ser pobre, fora que agora você está tendo essa grande crise de crédito, hoje você tem 56,4 milhões de pessoas que têm o nome negativado no Serasa. Quer dizer, 1 em cada 3 CPFs, 1 em cada 4 brasileiros, ou 1 em cada 3 adultos tem o nome sujo. Saiu a nota de crédito na sexta-feira passada e mostrando taxas do cheque especial chegaram a 400%, do cheque especial não, do cartão, do rotativo a 400% ao ano. É uma barbárie, Aí a gente tem uma crise política, a gente tem uma crise envolvendo o dólar, a gente tem uma crise no desemprego e a gente tem também a crise do crédito. Você tem uma dinâmica de crédito que é ruim para todo mundo. Todo mundo fala do lucro dos bancos. As perdas de crédito são maiores do que o lucro dos bancos. Quer dizer, se não houvesse perdas de crédito, o lucro dos bancos mais do que dobraria. Então você tem todo um sistema perverso assim. O governo, por exemplo, aqui no Brasil, você tributa o crédito e você tributa mais o crédito dos mais pobres. Então você vai pegar um empréstimo hoje, o banco tem que pagar teu IOF para você, quer dizer, você vai pegar 100, para o governo fala, não, você está querendo dinheiro emprestado, eu pago imposto antes. Aí da sistemática tem uma coisa chamada PIS/COFINS, quanto mais juros você paga, mais imposto você tem. Como normalmente os mais pobres pagam mais juros que os mais ricos, você tem que, você tira mais dos mais pobres. E é um governo social, né? Então... É o que dizem, né? É o que o governo diz, né? E aí o que acontece? Você não consegue, não tem liquidez no mercado. E no primeiro momento, os bancos conseguiram controlar o crédito e aí passaram o crédito para o comércio. Como o comércio não sabe dar crédito tão bem como o setor bancário, o que aconteceu? A inadimplência bancária está mais ou menos estável, subindo um pouquinho, mas a inadimplência fora do sistema bancário, quer dizer, comércio, indústria, cartões, financeiros, continua subindo. Cada mês bate um recorde novo, né? Agora a gente tem aí, nessa crise toda, né, também a crise da verdade, né, porque a candidata, presidente, mas enquanto candidata, prometeu mundos e fundos, né, prometeu um Brasil que ia crescer a passos largos, prometeu uma readequação fiscal, prometeu mudanças na legislação, acusou inclusive o adversário de que faria tudo que ela está fazendo e hoje tudo que a gente viu ficou só na promessa. Mas tem mais uma promessa que a presidente fez, e essa recente, já depois de eleita, e que está difícil de ser cumprida. Superávit primário. Sai ou não sai, professor? É muito difícil, é muito difícil. E também é uma promessa que não precisava ter feito. Sim. Quer dizer, quando você olha para o indivíduo... O que é o superávit primário, para quem não sabe? Você tem todas as receitas do governo, todas as despesas, aí você tira juros. Aí receita menos despesas, fora juros,
é o superávit primário. O que acontece? Por conta da recessão, da desaceleração, a receita está caindo. Quer dizer, o que acontece? Você tem uma crise de crédito, aí você não consegue dinheiro. Aí você sabe que o imposto corrige uma taxa inferior a 400% ao ano, para de pagar imposto, começa a pagar o crédito. Uma cresce a 400% ao ano, a outra cresce a 20% ao ano, é óbvio. Aí, segundo, como você tem essa crise de liquidez, você precisa ter caixa. Eu faço uma pergunta para você. Você tem, vamos supor, R$50 no bolso. E você está atrasado na conta de luz e na conta de água. Qual que você paga primeiro? Uau, hein? Vamos na luz? A resposta correta é nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Por quê? Você vai esperar que eles venham te cortar. Você vai segurar o dinheiro... É que eu sou boa pagadora, professora. Aí não. Eu sou boa pagadora. Mas é erro, porque se você paga a luz e eles vêm te cortar a água, você paga a luz de bobeira. Então, o que acontece? Quando não tem crédito, todo mundo segura a liquidez, todo mundo posterga pagamento. É a prescrição correta. O que você tem que fazer não paga... Você, que eu falo? Eu sei que você é boa pagadora, você é uma das poucas que está com o nome limpo, tudo isso. Mas o que você tem que fazer? Você tem que guardar o caixa. Empresas têm que segurar o caixa. O que acontece? Quando todo mundo quer ficar com caixa e ninguém quer pagar, você tem a crise de inadimplência aumenta, porque você atrasa o pagamento para o teu funcionário atrasa o pagamento, sabe, para o mercadinho não paga a propaganda não paga aqui a Veja não tem dinheiro para te pagar o salário. Né? Então, esse aperto de liquidez, e aí esse aperto do crédito, o que faz? Atrasa a arrecadação fiscal. A arrecadação fiscal começa a cair. Você tem uma desaceleração da economia, tem mais gente se aposentando. Eu sou mandado embora, posso me aposentar, vou antecipar minha aposentadoria, salário, desemprego, tudo isso. Então, você tem receita subindo e despesa caindo. Aí, não, ao contrário. Despesa subindo e receita caindo. Caindo. Então, já está no vermelho. Aí, o que acontece? O indicador mais importante é dívida PIB. Se está aumentando receita menos do que despesa, a dívida está crescendo. Quanto maior a dívida, maior é o juro. Isso acaba acelerando o crescimento da dívida. E a dívida PIB é uma fração. O denominador, que é o PIB, está caindo. Quando diminui o denominador numa fração, aumenta o valor dela. Então, você está numa trajetória ruim. Então, você tem que mudar isso como? Começa fazendo coisas para crescer. O que podia ser? Um choque no crédito, essa questão do câmbio, mexe nisso rapidamente e começa a sinalizar competitividade. O que é sinalizar competitividade? No Brasil, por exemplo, abrir uma empresa demora assim meses, 3, 4 meses. Eu estava com um finlandês, um desses eventos, né, sabe essas horas que você não tem que conversar? Como é que abre uma empresa na Finlândia? Aí ele começou a contar, bom, você vai lá no escritório onde você abre empresa, você preenche o formulário, né, a pessoa te ajuda, né? E aí eu perguntei, bom, e daí, o que acontece? Aí ele perguntou para mim, e daí? Está aberta a empresa. Você acha gozado? Simples assim. Simples assim. Eu falei, você não vai entender como funciona no Brasil. Não Melhor adianta. nem tentar explicar. Não, já sabe que você desiste. Né? Estou conversando aqui sobre a economia e, por enquanto, a gente falou aí das grandes dificuldades que passa o Brasil, pelas quais passam o Brasil, e as questões envolvendo o dólar, as questões envolvendo a crise do crédito, as questões envolvendo o superávit primário, mas a gente já volta para falar mais sobre economia e para saber se tem, de fato, alguma solução, para onde a gente vai, é hora de investir, é hora de guardar, fazemos o quê? Voltamos em instantes.